Olá pessoal, meu nome é Alex. Esse vídeo é dedicado a todas as pessoas que têm um conhecimento muito básico no AutoCAD ou que não têm conhecimento nenhum, que por algum motivo ou estão fazendo arquitetura ou estão fazendo algum curso de mecânica, enfim, algum curso que envolve desenho e abriram o AutoCAD para ver como é que funciona porque sabem que futuramente, profissionalmente, vão precisar dele. Geralmente uma pessoa que abre o AutoCAD pela primeira vez, ele começa a enxergar esse iconezinho aqui, que é o nosso cursor principal, começa a fazer retangulinho na tela, vê que não serve nada, começa a clicar com o botão direito do mouse para ver se acontece alguma coisa e vocês acabam descobrindo que não acontece nada. O AutoCAD ele tem aqui embaixo uma linha de comando, é onde a gente insere os comandos via teclado. Ou então, como a maioria dos programas, a gente pode inserir os comandos também via ícone. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Só brincar um pouquinho sem nada muito complicado para se fazer. Eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas de desenho. Eu vou explicar também o que significam coordenadas absolutas, coordenadas relativas e coordenadas polares. Vou mostrar um pouquinho para vocês também o que significa o snap, ou o snap, não sei, e a diferença dele para o snap, que eu vou falar para vocês, são duas ferramentas muito importantes. Perdoem o meu inglês, que a pronúncia não é lá essas coisas, mas é de bom grado, é de boa intenção. Vou ensinar também o comandinho PAN, que é uma movimentação na visualização do seu desenho, e o comando Zoom, também para você aproximar ou afastar o seu desenho. Vamos lá para mãos à obra, né? A gente tem aqui na ferramenta de desenho, né, Draw, como queira, a nossa primeira ferramenta Line. Cada vez que a gente descansar o cursor sobre um ícone, ele vai aparecer o nome da ferramenta. Se a gente deixar ele descansando, ele vai aparecer um exemplo, né? Polyline, a gente deixa descansando, ele aparece. Ali embaixo onde está escrito P-Line, seria a ferramenta dele, o nome dele que a gente jogaria na linha de comando se fosse usar o teclado. Enfim, vamos lá para o Line. O Line, o que ele faz? Ele faz uma linha, né? Ou várias linhas, enquanto você não largar aí do seu mouse, né? Não parar de ficar clicando, né? A partir do momento que você clicou pela última vez e der um Enter, ou clicar com o botão direito do seu mouse, ele vai terminar o seu comando, né? O Polyline, ele serve para a mesma coisa? Não serve para a mesma coisa, apesar de visualmente vocês estarem vendo algo muito parecido, né? Apesar de visualmente parecer a mesma coisa. Mas qual que é a diferença entre eles? Se você clicar em cima da line, né, só descansar do cursor, a gente já consegue ver o que acontece alguma coisinha aqui, né? Ela ressalta. Se você descansar o cursor em cima de uma polyline, ela ressalta tudo. Qual que é a diferença? O line, ele na verdade são várias linhas independentes. E o polyline, ele é uma polylinha, são várias linhas fazendo parte de uma só entidade, digamos assim, de um só elemento no seu desenho dentro do AutoCAD. Né? Isso fica muito fácil na hora de você selecionar. Só adiantando um comandinho aqui que eu nem falei no início que eu ia passar para vocês, mas a seleção do AutoCAD é uma coisa muito interessante. A cada vez que você seleciona alguma coisa da sua esquerda para a direita, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que está dentro desse quadradinho. Se eu clicar aqui e fechar minha seleção, ó, pum, ele pegou só esses três segmentos. Ele não pegou esse segmento aqui, porque eu peguei ele pela metade, e não pegou a polyline, porque eu não peguei ela inteira. Vamos dar um ESC para ele limpar o desenho aqui de novo. O que acontece se eu selecionar da minha direita para a esquerda? Você pode reparar que eu estou pegando só alguns segmentos aqui, eu não estou pegando nenhum segmento, o desenho completo, nem da line, nem da polyline. O que acontece? A polyline, ela é selecionada inteira. Por quê? Porque se eu seleciono uma parte dela, todo o desenho vai ser selecionado. Isso da direita para a esquerda. A line não. A line, ela só selecionou até a parte do desenho que eu encostei. Pode ver aqui, ó, que
direita para a esquerda, seja para cima ou para baixo, se eu encostar em qualquer um desses segmentos, ele vai pegar o segmento todo, entendeu? Vou dar um ESC aqui para ele voltar. Se eu fizer a mesma coisa da esquerda para a direita, tudo que é linha e não polilinha, que está dentro desse retângulo, ele vai selecionar, né? Se ele não tiver inteiro, e aí isso aconteceu com a polyline ela não estava inteira dentro daquele retângulo, ele não selecionou. O que eu posso fazer aqui, por exemplo? Dar um del. Você viu que ele deletou, ele não deletou o resto da linha. E a polilinha, que nesse caso não foi selecionada, ela não foi deletada. Vamos dar um Ctrl Z. Tá, o Ctrl Z é o famoso undo, ou undo, como queira, e ele funciona também na sua barra de comando. Vamos para o nosso primeiro comandinho aqui na barra de comando. Vamos deletar de novo essas duas linhas, por exemplo. Digita a letra U. Você pode ver que ele vai aparecer escrito aí perto do seu cursor. Se você clicar dentro da barra de comando, ele vai aparecer dentro da barra de comando. Dá o ESC aqui para voltar. O ESC ele cancela tudo no AutoCAD, tá? Clicar dentro da barra de comando, U, Enter. O Enter ele sempre vai confirmar o seu comando. Você viu que ele deu undo. É a mesma coisa do Ctrl Z que a gente usou anteriormente com o teclado. Adivinha para que serve o Circle? Para fazer palhaçada, fazer show? Não. O círculo, ele serve para fazer um círculo. Se você clicar aqui no meio, que é o centro dele, e abrir, você já tem o seu círculo. O arco é para fazer um arco, obviamente, né? Tem vários tipos de arco. Se você clicar aqui embaixo, ele vai te dar a possibilidade de fazer arco com 3 pontos, né? Por todos os 3 pontos passa um arco ou passa uma circunferência ou um círculo, como queira, né? Início, centro e final desse arco, início, centro e ângulo desse arco, enfim, tem várias formas de você fazer arco. Depois você fica brincando aí com o seu AutoCAD sozinho, né, para saber como é que funciona isso. Enfim, aqui o que a gente tem? A gente tem o retângulo, que para que serve? Fazer um retângulo. Se a gente clicar aqui nessa setinha, a gente vai ver que tem outra ferramenta que é o polígono. Se você clicar no polígono e clicar aqui numa parte do desenho, você pode ver que ele está te pedindo um número. Que número que ele está te pedindo? Ele está te pedindo o número de lados do seu polígono. Pode ser 4 de novo, igual o retângulo que você fez, que nesse caso ele vai ser um quadrado, porque esse polígono ele vai ser sempre regular. Vamos fazer um polígono aqui com, não sei, 7 lados. 7, Enter. E o que ele está me pedindo aqui? Ele está pedindo o centro do polígono. Eu vou clicar aqui no centro, onde que seria o centro dele. Uma parte que eu escolhi aleatoriamente. O que ele está me... Perdão. O que ele está me pedindo agora? Ele está pedindo se esse círculo ele vai ser inscrito dentro ou circunscrito fora do segmento que eu vou dar para ele. Eu vou colocar aqui que ele vai ser inscrito. O que significa inscrito nesse caso? Significa que um dos vértices desse polígono vai ser onde eu estou mandando aqui, ó. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa muito parecida com o polígono aqui em cima. 7, tá vendo que ele grava o último número que eu coloquei no último polígono, Enter. Tá pedindo o centro do polígono, coloquei aqui. E dessa vez vamos escolher circunscrito, que é a letra C. C. Enter. Você pode ver que dessa vez ele não pega o vértice, ele pega o meio aqui, um ponto médio, né, o midpoint de um dos segmentos de reta dessa figura, desse polígono. Enfim, essa é a diferença entre o polígono inscrito e o polígono circunscrito. Voltando aqui para cima, se a gente clicar na setinha aqui do draw, como queira, ele vai te dar mais algumas opções, né? A gente tem aqui a opção da spline, como queira, né? Que seria um desenho um pouco mais arredondado. Vou pegar aqui o cantinho, tá vendo? Dá para brincar nele, né? Enter para terminar meu desenho. E a gente tem também um outro tipo de spline que está escrito aqui CV, né? Vamos ver o que significa. Clicar, tentar fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez aqui em cima, né?
Aqui já dá para perceber mais ou menos a diferença de um para o outro. Um deles, ele é desenhado através das vértices, o outro é desenhado entre dois pontos médios. Vamos desenhar esses dois tipos de polyline em uma desses segmentos de reta que a gente fez no início do nosso desenho. Pegar o primeiro aqui, SP-Line Fit, não sei que clicou. Ó, tá vendo aqui que já no nosso desenho aqui ele já puxa o ponto final, né? Então vamos lá, clica no ponto final, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Você pode ver que essa SP-Line Fit, ele sempre vai passar, Enter, sempre vai passar pelo vértice. Ele sempre vai pegar o vértice aqui. Enquanto que essa SP-Line CV, se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, endpoint, 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 o que ele vai fazer? Ele vai sempre considerar o ponto médio desses, enter aqui para terminar, o ponto médio desses segmentos. Você pode ver que ele vai passar sempre pelo ponto médio aqui, ó. Enfim, é mais ou menos isso que a gente tá mostrando aqui. A linha de construção, ela é uma linha de apoio. É uma linha que, apesar de você mostrar para ela, vamos clicar, apesar de você mostrar para ela onde ela começa e para onde ela vai, enter, ela não tem começo nem fim, ela simplesmente serve para te orientar, né? É o que seria justamente a reta, né? A reta ela não tem nem início e também não tem o fim. O que a gente tem aqui no RAY, R-A-Y, né? Seria um segmento de reta, perdão. Aqui é uma semi-reta. Uma semi-reta ela é parecida com aquela primeira reta que a gente fez, mas ela tem começo e não tem final. Enter. Né? Se você ficar puxando, procurar a final dela, que você não vai encontrar, você vai encontrar esse começo. E a gente tem aqui a line e a polyline, que como vocês viram, tem início e tem fim. Né? Tanto é que ela tem cada segmento de reta aí, ela tem um ponto, né? Um ponto localizável. Aqui a gente tem pontos múltiplos, né? Simplesmente fazer ponto. É um recurso que não é muito utilizado. Aliás, ele é utilizado muito em topografia, principalmente. Algumas vezes em arquitetura. Vamos clicar nele. Pum. Clica aqui, ó. Tá vendo? Ele só aparece um pontinho. Clicar aqui de novo, ó. Tá vendo? Esse é um ponto. Clicar, é um ponto. É simplesmente um ponto. Né? Vamos dar ESC aqui para ele aparecer, limpar de novo a nossa linha de comando. Ele serve muito pouco. Dá para selecionar normalmente, né? Dá para você configurar o seu ponto. Quer ver, ó? Points. Enfim, a configuração de ponto eu ensino depois, tá? Não é por aqui que eu estava mostrando. Draw, vamos lá de novo. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando uma ferramenta de divisão e uma ferramenta de measure, que seria uma espécie de divisão, mas não é muito divisão. Digamos assim, o divisão ele divide o seu segmento, o seu arco, o seu círculo em determinado número de partes que você pedir. Esse outro, ele distribui determinados pontos, ou determinados blocos, enfim, ponto nesse caso. Pode ser bloco também. Ao longo de uma reta, por exemplo, você quer colocar uma calçada ou de uma linha da calçada que você desenhou, um poste a cada 10 metros. Um exemplo, ele faz isso para você. Tá? Já que o outro aqui, você diz assim para ele, ó, eu tenho 9 metros de rua e eu quero colocar 10 postes nesses 9 metros de rua. Ele também divide para você automaticamente sem você precisar fazer conta. Graficamente eu vou mostrar esse recurso posteriormente para vocês. Assim como essas ferramentas aqui de baixo. A região, a Revision Cloud, né? Revision Cloud, eu não sei pronunciar, mas é uma nuvem de revisão, onde você aponta onde que tem que ser revisado. O Wipeout, que seria uma máscara, né? Ele cobre determinadas partes de um desenho que por algum motivo você cobriria, né? E tem outras aqui, né? Tem uma polyline em 3D, ele já considera o eixo Z, né? Ele sai do seu plano já.
não é mais o eixo X e Y, como a gente estava vendo ali no canto inferior esquerdo do desenho, né? A gente tem aqui um hélix, né, que seria uma espiral em 3D, ou em 2D, como ele está dizendo aqui, né? E tem o donut, que é uma rosquinha, né? É um círculo dentro do outro, digamos assim, para você considerar a área que existe entre o círculo maior e o círculo menor. Enfim, perdoa pela tosse que minha voz está ruim hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as coordenadas absolutas, relativas e polares, para que vocês saibam exatamente como ordenar seu desenho sem que ele seja desenhado aleatoriamente da forma como a gente brincou aqui, clicando em qualquer parte do desenho. Assim como as outras ferramentas que eu falei no início do vídeo, que seria o Snap, o Snap, o Pan eu posso fazer agora, né? O Pan você consegue tanto pelo botão direito, segura o botão direito, não, perdão, o botão do meio do seu mouse, segura ele, e você pode brincar com a tela do seu desenho. Olha lá, você não encontra o final daquelas linhas da reta nem da semi-reta. E o zoom você pode simplesmente brincar com o scroll, que é o botão do meio do seu mouse, para frente, para trás, ele vai mostrar. Esses mesmos comandos você pode acessar pela linha de comando. Clica na linha de comando, P, Enter, e com o botão esquerdo mesmo ele já te mostra. Quer sair desse comando? ESC. O ESC é uma das teclas mais apertadas no AutoCAD para cancelar qualquer comando, ou para sair de um comando que você está usando. A mesma coisa com o zoom. O zoom é a letra Z. Z, ele entrou? Tá aqui, Z, Enter. Você pode selecionar um retângulo aqui. O que você quer dentro do seu zoom? Esse retângulo que eu estou fazendo, entendeu? Se você quiser ver tudo que tem na sua tela, você aperta 2 vezes o botão do meio, ó, puff. Vamos lá, ó, 2 vezes. Ele aparece tudo que tem na sua tela. Ou simplesmente você dá Z, Enter e Enter. O E significa Extents, que eu não sei o que significa na verdade, mas ele aparece tudo que está no seu desenho aqui. Essas ferramentas vocês encontram nesses ícones aqui do lado também, ó. O Pan é a mãozinha, você clica e mexe nele, dá o ESC para sair. E o Zoom Extents é esse cara aqui, ó. Calma aí, vamos lá. Esse cara aqui, você clica, ele aparece todo o seu desenho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e em breve a gente, no próximo vídeo, mostra aquelas outras poucas ferramentas que eu tinha dito. Até breve e um grande abraço para todo mundo.